ao Europa 28. Desde há vários anos que o Parlamento Europeu e a Comissão têm um registro de transparência, onde os lobistas e as empresas que representam estão bem identificados. Mas, ao contrário de Bruxelas, em Portugal o lobby continua a ser uma atividade na sombra, muitas vezes associada ao tráfico de influências. O Europa 28 vai hoje debater as vantagens do reconhecimento da atividade dos grupos de pressão, numa altura em que o Governo assume estar a estudar uma forma de regulamentar o lobby no país. Congressman, sorry to interrupt, but I saw you sitting over here. Remy. Gentlemen, this is Remy Denton. Remy, this is Speaker Birch, I was Congressman. well aware, Mr. Speaker, Congressman. Remy just made partner at Glendon Hill. Glendon Hill. Great team over there. Congratulations. Thank you. When was the last time they added a partner? It's been a while. Well, they know a winner when they see one. Remy was the best press secretary I ever had. Why'd you let him go? I didn't. They stole him away. What accounts do you have? Sandcorp Industries is my main one. I run that account now. Anyhow, I'll let you get back to it. Sorry again to interrupt. No problem. Very nice to meet you both. Christ, the lobbyists keep getting younger and younger. He's probably making more than all of us combined. Gentlemen, this one's on me. I'm gonna track down that check. Glendon Hill fronts Sandcorp Industries. Sandcorp is deep into natural gas. I don't give a hoot about natural gas, but I have 67 deputy whips and they all need cash to win races. Sandcorp helps me purchase loyalty, and in return, they expect mine. It's degrading, I know, but when the tit's that big, everybody gets in line. Washington é considerada a capital mundial do lobby. Mais de 50 mil organizações estão registadas para fazer pressão junto do poder político. Uma atividade que emprega mais de 120 mil pessoas. Bruxelas aproxima-se cada vez mais do exemplo americano. De acordo com o registro de transparência, são já mais de 7.600 as organizações acreditadas nas instituições comunitárias com a missão de influenciar os núcleos de poder. De acordo com a Associação Aliança para o Lobbying, Transparência e Ética, são as empresas tecnológicas como a Microsoft ou a Google que mais dinheiro investem para condicionar as políticas públicas europeias. Na lista surgem também petrolíferas e energéticas, farmacêuticas, tabaqueiras ou empresas ligadas ao setor financeiro. O banco de investimento Goldman Sachs, por exemplo, declarou ter gasto 800 mil euros em lobbying na União Europeia em 2014, 16 vezes mais do que no ano anterior. Mas nos corredores do poder comunitário circulam também sindicatos, confederações patronais, organizações não governamentais e até instituições académicas. O presidente Jean-Claude Juncker aprovou regras mais apertadas para aumentar a transparência. As organizações de pressão têm agora de prestar informações adicionais sobre os dossiês de interesse, participações em comitês ou fóruns e uma estimativa dos custos com a atividade de lobbying. Bruxelas quer ainda tornar obrigatório o registro de encontros com os decisores políticos. São meus convidados Joaquim Martins Lampreia, lobista e consultor, dirige também a empresa Omniconsult, Gonçalo Lagos, diretor-geral da GuessWhat, o professor Luís Sousa, presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade, e o professor António Correia de Campos, ex-eurodeputado e antigo ministro da Saúde. Dr. Martins Lampreia, há diferenças entre o lobby praticado em Washington e em Bruxelas? Na verdade, há. Não sei se não seria bom, até para esclarecer os telespectadores, começar por explicar que o lobby profissional, não é? É uma atividade perfeitamente legítima nas democracias, desde que praticado com ética, transparência, enfim, profissionalismo, tudo isso. Muitas vezes temos tendência a tomar como exemplo o tipo de lobby que se faz nos Estados Unidos. E apesar da plataforma, digamos, de base ser a mesma em termos técnicos, não se deve confundir porque há muitas diferenças. Vou só citar as principais. Bom, em primeiro lugar, o lobby é feito apenas por profissionais devidamente registados e declarados, portanto não há os chamados facilitadores, que não tem nada de mal, mas que não fazem disso a atividade principal, estão sempre conotados em termos políticos, se quisermos. Também é fácil, sendo um sistema bipartidário, portanto, ou pertence a um partido ou outro. Depois, as duas grandes diferenças. Uma delas é que uma das funções dos lobistas é a angariação de fundos para as campanhas eleitorais. Como agora vão ter as presidenciais,
não é de admirar que ouvi de vez em quando dizer que o lobbyista XYZ angariou tantos fundos para Hillary Clinton, não seja quem for, portanto, interessa para os candidatos, para um dos candidatos. Isso é uma coisa impensável na Europa. Isto não é uma função do lobbyista. A segunda, e eu só estou a citar as mais importantes, é que, enquanto na Europa um profissional desta área, portanto, um lobbyista, tem por função influenciar quem faz as leis, ou seja, o poder legislativo que faz as leis e o poder executivo que faz decretos-leis. No caso de Bruxelas, portanto, será a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, o triângulo institucional, e é-nos vedado qualquer intervenção do Poder Judicial. Ou, se quiser, para os telespectadores entenderem, portanto, enquanto um advogado terá um cliente, pode ser uma empresa, uma associação, uma instituição, um país, uma região, não interessa, de quem defende os interesses junto do Poder Judicial, o lobbyista trabalha um pouco a montante e tem também um cliente de quem defende os interesses junto do Poder Legislativo e Executivo. Portanto, esta é a grande diferença. E é por isso que não nos podemos admirar, portanto, quando ouvimos... Lembra-se daqueles... O.J. Simpson, Michael Jackson, portanto, esses julgamentos, portanto, tinham lobbyistas a trabalhar também, coisa que também seria impensável na Europa. Portanto, se quiser, as grandes diferenças seriam sobretudo essas. Não em termos técnicos, a forma de fazer é a mesma. Agora, o âmbito é um pouco diferente. Professor Luís Sousa, como é que a regulação do lobby contribui para aumentar a transparência e diminuir, por exemplo, o tráfico de influências e a corrupção? Bom, o registro, por si, já obriga a que os profissionais de lobby forneçam informação sobre os contactos que são efetuados, para que efeito, e se de facto foram beneficiários ou não de alguns financiamentos públicos. Depois varia muito de registro de lobby de país para país, mas essa obrigatoriedade de registro, o sistema de acreditação que obriga que sejam cumpridas certas regras de aproximação entre o lobbyista profissional e o detentor de cargo, ajudam, pelo menos, a desmistificar um pouco essa má reputação que tem o lobbying, que deriva muito do facto de não estar, ou de estar a decorrer num contexto não regulamentado e, portanto, levanta todo tipo de suspeitas. E obriga também a alguma profissionalização da parte dos agentes económicos em procurar as pessoas certas para fazer essa mediação. Eu diria que, de um modo geral, a regulação, obviamente não sendo suficiente para combater situações de tráfico de influências, etc., que são mais graves e que ocorrem, existirão sempre, acresce, portanto, à transparência do funcionamento do sistema político, sobretudo, como aqui foi dito, na dimensão legislativa e regulatória. A regulatória, que é aquela que mais interessa, obviamente, às empresas, e para isso fazem lobbying. Para isso a União Europeia também é, digamos, uma sede possível. A União Europeia é, para todos os efeitos, um sistema político, digamos, um Estado regulador e, portanto, de diversos Estados-membros, obviamente. E, portanto, é muito possível, e isso justifica os 7.600, mais de 7.600 que já estão registados num regime voluntário, porque, de facto, muita da regulação que depois é transposta para o nível nacional é decidida a nível comunitário e obviamente, aí jogam-se as principais cartas de influência e o enfoque do lobbying tem sido, sobretudo, mais a nível europeu que até a nível nacional. Gonçalo, a GuessWhat acreditou-se recentemente no Parlamento Europeu. Que vantagens é que isso traz para os vossos clientes? Catarina, antes de mais, fazer só um pequeno reparo. Eu sou o diretor portanto, do Departamento de Relações Institucionais e Public Affairs, portanto, lobby da GuessWhat, e não o diretor-geral. Da GuessWhat. Portanto, as vantagens, nós acreditamos que podemos trazer mais valias aos nossos parceiros ao estarmos registados junto do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, através do registro, no registro de transparência. Isto, podemos trazer a representação direta junto dos interesses dos nossos clientes
em Bruxelas e acompanhar também os temas que são discutidos nos órgãos de decisão, portanto, seja legislativo, seja executivo, e poder trazer esse aporte aos nossos parceiros e aos nossos clientes. Dr. Martins Lampreia, dos mais de 7.600 lobistas registados em Bruxelas, não chegam a 100 aquelas empresas que são portuguesas. Portugal está a perder por ter um lobby fraco nas instituições comunitárias? Isso é uma pergunta ou uma Sim, afirmação? Está a perder, é uma pergunta se estamos a perder... Poderia ser uma afirmação, porque está a perder de certeza. O facto de não termos um lobby regulamentado, em primeiro lugar, perdemos nos dois tabuleiros. A nível interno, perdemos em termos de transparência. O que provoca exatamente, é mais fácil fazer tráfico de influências a partir daí. A nível externo, perdemos em competitividade, porque não temos acesso aos canais tradicionais, digamos, de funcionamento e as facilidades que dá o facto de estar registado. Como o Gonçalo disse, e muito bem, o facto de estar registado permite aos lobistas, que têm o registro, uma maior proximidade com os decisores políticos. Que é a primeira coisa atualmente que vão ver quando se pede uma audiência ou uma reunião, aquilo que for, se a pessoa faz parte do registro ou não. E há maior dificuldade se não fizer. Não era assim há 2 anos, mas agora as coisas mudaram e ainda bem. A propósito até de haver um controle mais apertado com a Comissão Juncker desse registro. Sim, também. E então, desde que o Jean-Claude Juncker assumiu funções, felizmente, as coisas estão no bom caminho, acho eu. Sr. Correia de Campos, teve na sua atividade de eurodeputado e também de Ministro da Saúde experiências diferentes. O lobby regulado em Bruxelas e aqui, enquanto foi Ministro da Saúde, sem essa regulação. Que diferenças, como é que foram estas duas realidades? Bom, a diferença está na transparência e na aprendizagem. Quer dizer, aqui, com o lobby bem regulado, as coisas são muito mais transparentes, o político aprende, recebendo todos os lobistas. Eu, por sistema, recebia todos os lobistas que me pediam entrevista, porque era eu o principal beneficiário. Mesmo que eu, naturalmente, desse um desconto aos interesses que ele representava, eu aprendia. E, portanto, isso, para mim, é essencial. Em Portugal, nós temos uma cultura de pouca transparência, historicamente, de pouca transparência, uma cultura de muitos conflitos de interesse. Somos um país pequeno, todos somos primos uns dos outros. Por vezes, na nossa história parlamentar, no século passado, por exemplo, no século XVIII, XIX, o Primeiro-Ministro mantinha, quando ocupava funções de Primeiro-Ministro, mantinha, por exemplo, a presidência da Companhia dos Fósforos, da Companhia Fosforeira ou da Companhia de Tabacos, que eram, digamos assim, tachos, entre aspas, que lhe tinham sido, que ele detinha de antes, e depois voltava, mantinha-os como Primeiro-Ministro, o que era absolutamente absurdo, e depois voltava a exercer essa atividade. Portanto, aqui temos uma tradição marcada muito por esse passado, por uma cultura de secretismo e de recato, não é? De falta de transparência, ao fim e ao cabo. E eu senti perfeitamente o lobby nas funções governativas, mas praticava desde sempre a mesma política. Em primeiro lugar, recebia toda a gente, mas o facto de receber toda a gente, às vezes não podia receber, e houve instituições que eu não recebia antes da lei estar passada, que houve alguns grupos de pressão, não lobistas, mas grandes empresas, nomeadamente no setor das tabaqueiras, onde eu disse, eu vou recebê-los, mas é depois da lei passar no Parlamento. E, portanto, eu sei que vocês podem mandar o vosso material, eu já Exatamente, conheço uma parte da vossa posição, mas, de qualquer forma, eu vou receber-vos, mas é depois só para a próxima semana, quando a lei passar no Parlamento. Bom, o que não significava que não chegasse ao Parlamento e que não me confrontasse com a pressão e os interesses manifestados dentro do meu próprio grupo parlamentar em relação a defendendo pontos de vista sectoriais e manifestações de interesse parcial. Portanto, a transparência, conflitos de interesse existem sempre. Não podemos escamotear esta realidade. Há sempre conflitos de interesse e esses conflitos de interesse são sempre maiores num pequeno país, como é o nosso. Em segundo lugar, o único antídoto contra os conflitos de interesse é a transparência.
O Parlamento Português deu, por iniciativa do Dr. Jaime Gama, deu um passo muito grande, no sentido do registro de interesses. Foi ele que começou, o primeiro a começar a falar no registro de interesses, depois o registro de interesses tem vindo a ser progressivamente aperfeiçoado. Dir-me-ão, mas não tem consequência o registro de interesses, mas tem acessibilidade. E, portanto, e tem acessibilidade e cada vez mais é necessário agora até atualizá-lo de ano a ano, suponho eu. E não apenas as entradas em novas funções, mas as saídas de funções, e acho que todos os anos agora é necessário, desde que se mantenha o titular numa das funções para que está registado, é necessário fazer essa atualização. Portanto, nós estamos a meio caminho. Eu sou absolutamente a favor do registro de interesses e absolutamente a favor da existência de lobbies registados também no nosso Parlamento. Professor Luís Sousa, é suficiente este registro de interesses que Portugal já tem ou há muito caminho ainda a percorrer? Há muito caminho a percorrer em matéria de gestão de conflito de interesses. O problema, nós temos dado alguns passos, de facto, em matéria de regulação de conflito de interesses, no sentido de aprovar peças de legislação sobre incompatibilidades, impedimentos que, enfim, cobre, digamos que aquelas áreas negras da relação entre interesses públicos e interesses privados, mas que são, de facto, a exceção mais do que a regra. E muitas dessas estão mal formatadas. O problema é que se tem legislado muito freneticamente, muito em cima do acontecimento ou em reação a determinadas práticas e muito em ano eleitoral, precisamente isto. Estes pacotes de transparência geralmente até já surgem numa fase final e isso tem sido sistemático e depois dá neste tipo de medidas simbólicas com um enorme prejuízo. Depois o resultado disto tem-se um sistema e que não está a funcionar e, portanto, gera expectativa, mas não está a apresentar resultados. O registro foi feito, mas muitos dos registros que eram introduzidos, e o mesmo se passava até pior com as declarações patrimoniais, eram inclusive escritas por mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Temos 3 obrigações declaratórias em 3 organismos diferentes, não há cruzamento de informação. Portanto, isto são meros depósitos. Agora, o registro de interesses tem uma vantagem em relação ao resto, por exemplo, em relação às declarações patrimoniais do Tribunal Constitucional. É que estão online. Falha-nos isso. Estão online e, portanto, as pessoas podem consultar, como disse o professor Correia, e podem, inclusive, até cruzar informação com a informação sobre as empresas, sobre os corpos de direção das empresas, etc. Então, desse ponto de vista, é uma vantagem, só que foi um elemento novo no sistema parlamentar português. Isto é muito anglo-saxon, esta coisa de registro de interesses e tal. E foi novo e, na altura, não se pensou, foi o modelo de gestão. A Comissão de Ética não está devidamente capacitada. Aliás, a Comissão de Ética é tipo um saco onde cabe tudo. É a Comissão de Ética mais 3 ou 4 funções. A gente continua sempre a chamar-lhe Comissão de Ética, mas também tem os audiovisuais, tem uma série de outras coisas. De facto, se queríamos ter copiado uma boa prática internacional, então deveríamos ter ido para o modelo completo, já agora, não é? De gestão desses conflitos de interesse, com, por exemplo, a Comissão de Standards de Ética de Westminster, que tem uma proatividade enorme, que tem uma composição mista, inclusive com alguns membros da sociedade civil, e há uma relação próxima com o que é feito por organizações da sociedade civil, como representações, por exemplo, da Transparência Internacional, que nós somos parte, portanto, dessa rede de ONGs de combate à corrupção, e isso força também a que estes mecanismos não sejam levados assim, de uma forma superficial, estando atento sempre àquilo que é registado. E há outra obrigação, a obrigação declaratória, independentemente daquilo que se registra, em qualquer intervenção legislativa onde o deputado sinta que tem um interesse que possa colidir com a subjetividade imparcial nesse processo, deve declará-la. Mas lá está, isto depois depende muito da cultura cívica. Porquê? Porque se o órgão de fiscalização não envia os alertas constantemente, e temos respostas que estão registadas na Comissão de Ética, tipo, há um pedido de esclarecimento sobre um determinado conflito, e responde o Presidente da Comissão, bem, eu não vejo aqui, o senhor de facto não está a violar nenhuma regra, portanto, resolva você o conflito. Não pode ser.
É este tipo de resposta que não pode ocorrer. Portanto, os mecanismos de controle é que não estão, de facto, a funcionar de todo. Algumas regras já existem, são bem-vindas, o registro foi bem-vindo, mas a proliferação de organismos, a proliferação de declarações obrigatórias que não cruzam conteúdos e depois uma atuação muito passiva da parte de quem está à frente desses mecanismos de controlo, enfim, não acresce muito à transparência. Dr. Matias Lampreia, em Bruxelas, como é que se procede a estes mecanismos de controle? Eu sei que, por exemplo, já é possível consultar online as reuniões que um comissário ou um diretor-geral tem com estes grupos de pressão. Existe depois esse controle além do registro da transparência? De facto, como eu dizia, desde há cerca de 1 ano e meio, o sistema melhorou. E uma das coisas que é pedida é exatamente que fique registado, um pouco como fazem em Washington, registado os assuntos que foram tratados com quem, porque no fundo eles introduziram a pegada legislativa, ou seja, sempre que há uma lei que sai ou que está a ser discutida, poder ir a montante e ver quem são os intervenientes nessa lei, para além dos deputados e governantes, naturalmente, portanto, quem é que influenciou essa lei. E isto, parecendo pouco, é muito. Não é? Porque soubemos quem é que foi. Não é que tivessem a cometer qualquer ilegalidade. Atenção, o facto de ir lá empresas de um determinado setor que são abrangidos pela lei têm todo o direito de apresentar o seu ponto de vista e de defender os seus interesses. Não é? Compete aos eleitos ouvir, e normalmente ouvir os dois lados, porque quando há lobby de um lado, há um lobby do outro completamente oposto. Portanto, penso que a função de um governante, de um deputado, enfim, de um decisor político é poder ouvir os dois lados e depois decidir em boa consciência, portanto, o que é melhor para o país, em último caso. Mas é que isto melhorou. Entretanto, foi a 27 de janeiro deste ano, 2015, que adotaram exatamente regras ainda mais apertadas. E o objetivo é tornar já, a partir do ano que vem, já estão a trabalhar nisto, tentar que seja obrigatório. Portanto, quem não tiver devidamente registado não poderá ter qualquer acesso. Bom, e eu, sinceramente, como disse sempre, eu acho que nestas coisas, até a bem da transparência e da integridade, penso que quanto mais apertado for um código, um registro deste ano, portanto, melhor. Tempo agora para um breve intervalo. Voltamos já de seguida.